Olá, eu sou a Silvana, cirurgia dentista, e nesta aula nós vamos falar sobre os traumatismos de tecidos duros, sua definição, características e tratamento. Vamos relembrar os tipos de traumatismos de tecidos duros. São conhecidos como traumatismos de tecidos duros a fratura simples, fratura complexa, fratura corono-radicular, fratura radicular e fratura alveolar. Vamos conhecer cada uma delas na dentição permanente. Entretanto, em alguns momentos abordaremos também a conduta na dentição decídua. A fratura simples pode envolver apenas o esmalte ou envolver tanto o esmalte quanto a dentina. Fraturas em esmalte. As fraturas coronárias em esmalte caracterizam-se pela perda apenas do esmalte da coroa. Elas representam um risco mínimo de comprometimento pulpar e periapical quando ocorrem isoladas. Caso não haja comprometimento estético, o tratamento limita-se ao polimento das bordas cortantes na coroa, para prevenir lacerações gengivais em tecidos moles. O tratamento restaurador está indicado quando o comprometimento estético for considerável, pois o preparo pode levar a uma perda de estrutura maior do que a própria fratura. Existe também a possibilidade da realização da técnica de colagem do fragmento em dentes permanentes, que é mais conservadora e realizada com resina composta e sistema adesivo, desde que os cuidados de manipulação sejam realizados. O monitoramento clínico e radiográfico deve ser realizado nas consultas de manutenção do paciente. As fraturas em esmalte e dentina caracterizam-se pela perda de estrutura coronária com exposição dentinária. Clinicamente, essa exposição pode determinar um quadro de sensibilidade dentinária durante a alimentação, higienização e até mesmo durante a própria respiração. Entretanto, o comprometimento estético na percepção do paciente ou dos seus pais ou responsáveis pode ser o principal motivo da procura pelo atendimento. Sendo assim, na dentição permanente, o tratamento consiste no tratamento restaurador ou na colagem do fragmento quando for possível. Para isso, devemos considerar alguns aspectos, como o grau de desidratação do fragmento, sua adaptação ao remanescente dental, profundidade da fratura e condições endodônticas do remanescente dental. O prognóstico pulpar é favorável quando as restaurações oferecem o selamento adequado e quando não ocorrem luxações associadas. O exame radiográfico poderá auxiliar para avaliação da proximidade da fratura com a polpa e detecção de corpos estranhos em tecidos moles, além de ser usado para o monitoramento do paciente. Na dentição decídua, dependendo do comportamento do paciente, pode-se apenas vedar a área na abordagem inicial, sem finalizar o procedimento quanto à estética. Isso pode ser feito posteriormente quando necessário. O prognóstico também é favorável e o acompanhamento clínico e radiográfico do paciente deve ser realizado. A fratura complexa é caracterizada pelo envolvimento do tecido pulpar e sua exposição direta ao meio bucal, além do envolvimento de dentina e esmalte. A melhor alternativa para o tratamento de urgência dessas lesões são as condutas conservadoras da polpa, cujo objetivo é manter a vitalidade pulpar, especialmente em dentes jovens com ápice aberto em processo de risogênese, para que o desenvolvimento radicular seja finalizado. Nestes pacientes, geralmente optamos pelo capeamento pulpar direto ou pela pulpotomia. Já em pacientes mais velhos, com ápice fechado, a escolha geralmente é o tratamento endodôntico. O tempo transcorrido após o traumatismo é um aspecto importante na decisão de tratamento dessas lesões. Quando o paciente chega para o atendimento algumas horas após o acidente, podemos optar por realizar o capeamento pulpar direto. Caso alguns dias já tenham passado, realizaremos a pulpotomia e após algumas semanas avaliaremos a necessidade da realização da pulpectomia. O exame radiográfico será importante para excluir a ocorrência de fratura ou deslocamento radicular, para a identificação de corpos estranhos em tecidos moles e especialmente para a avaliação do grau de formação radicular, pois quanto menor for o grau de formação radicular, melhor será o prognóstico, ou seja, menores serão as chances de necrose pulpar. Na dentição decídua, as opções terapêuticas são as mesmas. O monitoramento clínico e radiográfico deve ser sempre realizado. As fraturas corono-radiculares comprometem os tecidos da coroa, raiz e ligamento periodontal e podem ou não estar associados ao comprometimento pulpar. A exposição da polpa dependerá da morfologia da câmara pulpar, da idade do paciente e da direção da fratura. Além disso, esse tipo de fratura caracteriza-se pela invasão do espaço biológico. O aspecto clínico mais frequente é uma linha de fratura que se inicia na porção central da face vestibular do dente, ou próxima à margem gengival, e segue um trajeto oblíquo em direção à raiz na região palatina.
Nestes casos, não há grande deslocamento do fragmento coronário, pois este permanece mantido pelo ligamento periodontal, apresentando mobilidade. Quando ocorre exposição pulpar, a dor é um sintoma característico associado à movimentação do fragmento e à mastigação. É importante ressaltar que, nestes casos, o exame radiográfico convencional dificilmente revela o nível palatino da fratura. Por isso, o exame radiográfico deve ser realizado em angulagens diferentes, para que possamos excluir ou identificar outras linhas de fratura e definir a linha de fratura da raiz. A maior dificuldade no tratamento destas lesões é a perda das distâncias biológicas, o que demanda muitas vezes a necessidade de cirurgias periodontais, como o aumento de coroa clínica, ou o tratamento ortodôntico, como o tracionamento, para viabilizar o tratamento restaurador e recompor a estética. A escolha da conduta terapêutica mais adequada deve se basear nos dados de localização e extensão da linha de fratura, conjugadas à idade do paciente. Mais uma vez, a abordagem dos pacientes jovens deve ser conservadora, tendo em vista o grande potencial de recuperação dos tecidos pulpar e periodontal nesses pacientes. Em casos de exposição pulpar, devemos realizar o capeamento pulpar direto ou a pulpotomia, dependendo do tempo transcorrido após o acidente, como nós já falamos anteriormente. Como opções de tratamento para estes casos, teremos a realização do aumento de coroa clínica, o tracionamento ortodôntico ou a exodontia. A escolha dentre esses tratamentos dependerá de uma correta avaliação periodontal, da morfologia radicular e do tamanho da raiz. Somente após considerar e avaliar esses fatores é que a decisão de tratamento poderá ser tomada. É válido lembrar que outros fatores também influenciam nessa decisão, como por exemplo a impossibilidade de realização do tracionamento ortodôntico ou do aumento de coroa clínica por qualquer motivo apresentado pelo paciente. É válido lembrar que outros fatores também influenciam nessa decisão, como por exemplo a impossibilidade de realização do tracionamento ortodôntico ou do aumento de coroa clínica por qualquer motivo apresentado pelo paciente. Caberá ao profissional avaliar a situação e optar pela melhor conduta ou pela conduta que é possível de ser realizada para cada paciente. Além disso, esse tipo de fratura apresenta um prognóstico duvidoso. Em caso de dúvidas sobre o tratamento, o selamento provisório pode ser realizado até uma próxima avaliação. Em dentes descidos, a extensão gengival geralmente contraindica sua manutenção. Devido à dificuldade de viabilizar o reparo entre os fragmentos, invariavelmente a decisão clínica conduz à exodontia. Já as fraturas radiculares são lesões que envolvem o ligamento periodontal, o osso alveolar, a superfície radicular, a polpa, a dentina e o cemento. Clinicamente, o dente afetado pode ou não apresentar mobilidade. Isso dependerá da altura da fratura. Quanto mais cervical for essa fratura, menos estrutura radicular estará ligada ao periodonto e, portanto, maior será a mobilidade. Pode haver deslocamento do dente e isso dependerá do impacto da força. Quanto maior for o edema entre os fragmentos, maior será a espessura do traço de fratura. Além disso, o dente pode apresentar uma leve alteração de cor, dependendo do rompimento vascular, podendo apresentar uma coloração vermelha ou cinza e dor à percussão. A realização do exame radiográfico em diferentes angulagens é importante para o diagnóstico, pois o traço de fratura pode ser uma linha ou uma elipse e nem sempre é fácil de visualizar. A cicatrização de fraturas radiculares em dentes permanentes depende de certos fatores relacionados ao momento do trauma e ao tratamento emergencial. O pronto reposicionamento e a imobilização do dente são fundamentais para que haja uma cicatrização favorável dessa fratura radicular. Sendo assim, independentemente da localização, o tratamento emergencial das fraturas radiculares consiste no reposicionamento do fragmento coronário por meio de pressão digital firme. Caso esse procedimento não seja realizado, a formação do coágulo pode impedir ou até contraindicar o reposicionamento correto do fragmento. Nestes casos, após o reposicionamento imediato do dente, devemos checar radiograficamente a correta redução da fratura, para então realizar a imobilização deste dente com a contenção por no mínimo 4 semanas. Caso a fratura esteja localizada na região cervical do dente, a contenção deverá permanecer por no mínimo 4 meses, pois a área de cicatrização é maior, ou seja, quanto mais cervical for a fratura, maior será o tempo de contenção. Durante esse período é realizado o acompanhamento clínico e radiográfico para avaliação da condição pulpar e da ocorrência ou não da cicatrização. A contenção pode ser realizada com fio ortodôntico e resina composta. Caso esses materiais não estejam disponíveis, esta pode ser realizada apenas com resina composta, formando uma barreira na região palatina dos dentes contidos.
Tome cuidado para que a contenção não movimente os dentes que estão envolvidos. A realização do tratamento endodôntico estará descartada até que haja uma definição do diagnóstico de necrose pulpar. Nestes casos, devemos realizar o tratamento endodôntico na porção coronária do dente afetado, até o traço da fratura, pois a porção apical ainda possui aporte sanguíneo. Agora veremos a fratura alveolar. O sinal clínico típico de fratura do osso alveolar é a mobilidade em grupo dos dentes adjacentes ao dente que está sendo testado. Pode haver também deslocamento em grupo e mudança do alinhamento oclusal. Esse tipo de fratura é mais comum em adultos, devido à resiliência que o osso da criança apresenta. Ele desloca, mas não costuma fraturar. Radiograficamente, observamos a linha de fratura, e nesses casos a radiografia panorâmica costuma ser mais útil. O tratamento desse tipo de fratura consiste em reposicionar o segmento ósseo deslocado e realizar uma contenção que deverá permanecer por no mínimo 4 semanas. Preservação das lesões traumáticas de tecidos duros. Com relação à preservação dos traumatismos de tecidos duros, a tabela a seguir apresenta em que períodos esta deve ser realizada, de acordo com o tipo de traumatismo. Assim encerramos a nossa aula de traumatismos de tecidos duros. Até a próxima! Música